Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e hoje eu queria trazer algumas dicas de livros para jovens leitores. Nós sabemos que hoje em dia está cada vez mais difícil fazer com que os nossos jovens entrem nesse mundo da leitura e gostem do que estão lendo, né? Já falei para vocês, eu sou professora há 28 anos, eu estou na educação. 25 anos em sala de aula, nos últimos 3 anos eu estive na coordenação pedagógica, mas este ano retorno para a sala de aula e sempre trabalhei com os adolescentes, do 8º ano geralmente até a 3ª série do ensino médio. E é muito difícil você conseguir com que os adolescentes engajem na leitura. Sempre tento, né, fazer com que eles entendam que a leitura pode ser prazerosa. Muitas vezes eu começo por contos, algumas vezes eu converso com eles sobre o tipo de filme que eles gostam de assistir. Então, quem gosta de assistir suspense, eu indico alguns títulos de livros, né, de suspense. Alunos que gostam de romance, dou algumas indicações de títulos de romance, e assim eu vou tentando fazer com que eles, a partir de algo que eles já gostam, como um filme ou uma série, tentem também entrar para esse mundo de leitura e consigam ler sem ser aquela obrigação, aquele castigo, porque muitas vezes quando eu proponho as leituras para eles, é como se eu estivesse levando para a forca. Eles têm muita dificuldade de engajar nas leituras. Então eu tento sempre escolher títulos que eu acredito que eles irão gostar. Então eu trouxe aqui algumas indicações para jovens leitores de várias idades. Eu vou falando aqui mais ou menos qual a idade que eu acho que a criança poderia ler. Então o primeiro que eu trouxe aqui são os contos dos irmãos Grimm. Acredito que leitores mais jovens, de 8, 9, 10, 11, 12 anos, gostariam de livros como esse. Aqui a gente tem textos curtos, que são contos, que é sempre uma boa para começar, para quem não tem o hábito de leitura, e são contos que sempre têm algum tipo de ensinamento, elementos mágicos, e eu acredito que crianças mais jovens vão gostar desse tipo. E é uma leitura fácil, não tem vocábulos complicados, é uma leitura de fácil acesso para os jovens leitores. Então, qualquer conto, pode ser os irmãos Grimm, pode ser outros contos de outros autores que vocês conheçam, é sempre uma boa porta de entrada para os jovens leitores. Leitores um pouquinho maiores, 14, 15, 16 anos, A Revolução dos Bichos, né? Que a gente tem uma fazenda de animais, onde os animais falam e eles vão se apoderar dessa fazenda, expulsam o proprietário, que é um humano, e a partir dessa apropriação eles começam, instituem um novo governo ali dentro daquela fazenda. Então dá para trabalhar muita coisa. Aqui seria interessante os alunos já do ensino médio, porque dá para você tirar muita coisa daqui. Então, para eles, é um livro bem curtinho, uma coisa que sempre ajuda, né? Já que a gente tem uma dificuldade hoje em dia que eu sinto muito com os alunos, é a questão do foco. Eles não têm foco. Eu falo para eles que o foco deles é igual de um pintinho, porque é 5 minutos de foco e eles dispersam. Então, livros curtos sempre ajudam nesse sentido. Então, alunos ali de 14, 15, 16 anos, eu acho que A Revolução dos Bichos seria uma boa pedida. Um clássico, que eu acho que sempre dá certo, Alice, né? Que eu tenho Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, e o que ela encontrou lá. Também acredito que é uma boa porta de entrada para os jovens leitores. Aqui a gente também vai ter uma espécie de fantasia de uma garota que um dia cai na toca de um coelho e vai parar num mundo totalmente diferente daquele no qual ela vive. É um livro curto, de muitos diálogos, tem vários ensinamentos, talvez um leitor mais jovem não pegue, o que eu não vejo problema, né? Um leitor mais jovem, às vezes, ele não precisa aprender tudo que um livro traz, ele só precisa ler e se divertir com a leitura. Então, eu acho que a Alice é sempre uma boa pedida. Tem um outro livro, gente, eu comprei para o meu filho. Eu tenho um filho de 14 anos, eu estou, como todos os pais, hoje em dia, na luta para que ele se torne aí um leitor, ou pelo menos, de vez em quando, ele considere pegar um livro para ler. Esse aqui é o Fantastic, do George MacDonald. Esse livro é lindo, lindo. Ele é
todo ilustrado, ele tem umas ilustrações, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que eu acho que já pegaria o leitor, sabe? Pelo menos para ele ficar parado assim e olhando as imagens. E aqui ele vai trazer a história de um menino que em determinado momento, de alguma forma, ele vai entrar no mundo mágico. E aí ele vai começar uma busca para tentar entender onde ele está e como ele sai daquele lugar. Livro lindo, pequenininho, muito bonita, a história é linda. Então eu acredito que um leitor jovem gostaria de ter essa experiência. E é fantasia. Fantasia sempre dá certo, eu acredito, né? O que não pode faltar, o Harry Potter. Eu nunca tinha lido Harry Potter, né? Eu tenho 49 anos, eu li Harry Potter aos 48 anos. Ano passado eu li todos os livros e eu amei. Então, se eu aqui, com 48 anos, na época que li, amei, eu acredito que um jovem leitor também vai gostar. Aqui a gente não tem só, gente, a história de um bruxo que vai para uma escola. Aqui a gente tem amizade, fidelidade, união, coragem, família, que às vezes a sua família não é aquela de sangue, é uma família que você encontra na vida, como acontece aqui com Harry, que a família dele acaba sendo a família do Rony e da Hermione. Então, o livro, incrível, Harry Potter não tem erro. Eu acredito que qualquer criança, a partir dos 9 anos, que já leia bem, dá conta de ler Harry Potter, e eu tenho certeza que ele vai gostar. O Hobbit também eu trouxe do Tolkien. Eu li toda a saga do Senhor dos Anéis ano passado, aí eu li o Hobbit e depois comecei com o Senhor dos Anéis. Aquele eu acho que já é para um leitor mais experiente. Agora o Hobbit, para um jovem leitor, acredito que dá super certo. Essa edição que eu tenho é da HarperCollins, é uma edição muito bonita. E aqui a gente vai ter a história desse Hobbit que vai sair numa aventura com os anões para tentar resgatar o que eles perderam, né? Tem um dragão que tomou a montanha deles e ali eles estão sem um lar. Então esse Hobbit vai ajudá-los. Também é um livro que tem várias ilustrações. Eu sempre gosto de livro com ilustrações. Não sou criança, não sou um jovem leitor, mas eu amo ficar parada. Às vezes no meio da leitura você acha uma ilustração e você fica parado olhando aquilo, entendendo o que é. Então o Hobbit eu acredito que também seja uma boa pedida. Os Meninos da Rua Paulo. Gente, esse livro é tão lindo. Eu li esse livro me marcou por quê? Eu levei ele para a maternidade quando a minha irmã foi dar à luz a minha sobrinha, a Maitê. E eu li este livro enquanto eu fiquei com ela na maternidade durante 3 dias, depois que Maitê nasceu. Então, para mim, ele tem uma importância maior. E é uma história de um grupo de amigos que brincam num terreno baldio, próximo à escola, e são 2 grupos meio que rivais, os 2 querem ser donos daquele território. E é muito, muito linda a história deles. E é uma leitura também tranquila, fácil, e assim, a gente tem um personagem que faz a gente chorar aqui, então a gente vai ter também muito sobre amizade, sobre coragem, sobre como esses meninos se ajudavam e se fortaleciam. É lindo, Os Meninos da Rua Paulo é lindo. Acredito que um leitor a partir dos 12 anos dê conta fácil dessa leitura. Indico muito essa leitura para vocês. Aí eu coloquei um C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa das Crônicas de Nárnia. Eu estou fazendo a leitura e aqui é o 2º livro na ordem cronológica dos acontecimentos. E aqui eu acho que é o mais interessante para um jovem leitor, porque vai ser a primeira vez que os irmãos irão parar em Nárnia e é a primeira vez que a gente vai ter a figura do Aslan ativamente participando da história. E é lindo aqui, é uma leitura que vai falar muito sobre recomeços, sobre amizade, sobre fé. É muito claro aqui que Aslan, ele é uma figura divina nessa terra, ele tem poderes e ele tem uma bondade, uma força que emana dele que é lindo. Então, qualquer livro das Crônicas de Nárnia
para um jovem leitor a partir dos 9 anos, eu acredito, se for uma criança que já lê bem, ela dá conta dessa leitura. E o último, para um jovem que goste de um livro de detetive, não poderia faltar um Sherlock Holmes, né? Eu trouxe aqui um estudo em vermelho. Sherlock Holmes é uma figura engraçadíssima, eu acho ele muito engraçado, as tiradas que ele tem, as deduções que ele faz, extremamente inteligente, perspicaz, e nunca é, nos livros do Sherlock Holmes, aquilo que a gente acha, né? Eu acho ótimo isso, porque sempre vem ali um plot twist, uma coisa diferente daquilo que a gente esperava. Todos os livros são bem curtinhos, então eu acho que Sherlock Holmes também não tem erro. E essas foram as minhas indicações, gente, para quem tem jovens em casa, crianças que queira, de repente, incentivar para esse mundo da leitura. Eu acredito que essas dicas funcionariam bem. E é isso por hoje, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.